Fala pessoal, hoje a gente está aqui para a parte 2 do vídeo sobre entrevista motivacional. Eu terminei o último vídeo explicando um pouco sobre o reflexo de correção, que é um ponto muito importante que a gente precisa entender quando a gente vai lidar com uma pessoa que quer mudar algum comportamento, a gente está tentando ajudá-la nesse processo, a motivá-la para isso, mas também é um ponto central para qualquer relação humana, para a gente entender, especialmente quando a gente está tendo algum debate com alguém, alguma discussão, alguma discordância, é muito fundamental que a gente compreenda o reflexo de correção. Então, muitas vezes a gente já chega para uma pessoa de quem a gente está discordando, atacando, né, confrontando muito. É isso que acontece muito em discussões, inclusive de casais. As pessoas, elas não estão se ouvindo, elas estão procurando argumentos do lado dela para jogar para aquela pessoa e para muitas vezes atacá-la. E o que acontece é que quando eu tenho essa fala de ataque, eu automaticamente desperto nessa outra pessoa esse tal reflexo de correção, ou seja, um reflexo dessa pessoa de automaticamente querer se defender. Se alguém chega para você e te fala, por exemplo, não, você estava muito errado ali, você é um sem noção, né? Automaticamente vai te dar aquela vontade de se justificar, de se defender, principalmente se for um ataque mais... Aqui eu dei um exemplo suave, né? Mas se for um ataque mais agressivo, mais violento, você não vai escutar o que aquela pessoa está falando e tentar compreender o lado dela, você vai tentar se defender. Então, sempre que alguém vem com um ataque, um confronto, a gente automaticamente ativa esse reflexo de correção e já começa a pensar em todas as razões para contrapor aqueles argumentos daquela pessoa, para nos defender e corrigir o que aquela pessoa está falando sobre a gente. Então esse é um ponto central para falar sobre entrevista motivacional, para lidar com nossos pacientes ou clientes e ajudá-los no processo de mudança, mas também serve para qualquer relação humana. Então, próxima vez que você for ter uma discussão com alguém, né, ou discordar de alguém sobre alguma coisa, lembre-se disso. Escuta primeiro o que essa pessoa vai falar, ainda que não faça tanto sentido para você, mas escuta, tenta olhar um pouco as coisas pela ótica dela, pela lente dela, e procura entender por que ela pensa assim. Você pode até não concordar com o ponto de vista dela, mas raciocinar o porquê dela pensar dessa maneira te ajuda a não atacá-la e a formular, inclusive, melhores argumentos para defender o seu próprio ponto de vista. E aí vocês realmente vão ter uma conversa onde as duas partes estão se ouvindo e estão colocando ali a sua percepção sobre cada lado, mas realmente considerando e ouvindo o que o outro tem para falar, o que o outro sente, o ponto de vista do outro. Voltando agora para a entrevista motivacional, existem 4 processos fundamentais da entrevista motivacional que a gente precisa manter em mente quando a gente for aplicar essa técnica com os nossos pacientes, clientes, etc. O primeiro delas é engaging. O engaging, todos esses termos estão em inglês, tá? Mas para quem não sabe, o engage tem a ver com engajar. Então, dar atenção a essa relação entre você e aquela outra pessoa. A gente vai aprofundar nesses termos. O segundo é o focusing. O focando, né, o planejando direcionamentos e objetivos. Então, depois que eu me concentro nessa relação, eu começo a planejar como executar e como chegar a esses objetivos. O terceiro processo é o evoking. Evoking tem a ver com evocar. Então, a gente falou disso no primeiro vídeo, dessa importância do paciente, da pessoa, vocalizar, falar sobre os seus motivos pessoais intransferíveis para a mudança. Quanto mais ele fala sobre esses motivos, fala mesmo, verbaliza, fala em voz alta, mais chance ele tem de se convencer que essa mudança é necessária e tem mais motivação para promover essa mudança também. E o planning
É o quarto processo aí, que quando a gente concorda, então, a gente tá ali na mesma página, eu e meu paciente, a gente definiu qual que vai ser o objetivo dele, aí a gente segue adiante, a gente começa a planejar com mais especificidade esse acompanhamento. O engaging, que é o primeiro processo, ele é a porta de entrada para tudo isso. Então, se eu não tiver uma boa relação com aquela pessoa que tá ali comigo, na terapia a gente chama isso de relação terapêutica, mas o mesmo serve para médicos, dentistas, fisioterapeutas, etc. Se não tiver uma boa relação com aquele paciente, com aquele cliente, essa pessoa não vai ter confiança em mim, não vai me entender como um braço direito dela nesse processo de mudança. Então a gente precisa focar em construir uma relação saudável, uma relação de respeito mútuo e de colaboração, né? O tratamento, a gente sempre fala isso em terapia, é um trabalho colaborativo entre paciente e psicólogo, tá? Então algumas perguntas que a gente pode se fazer nessa fase para garantir que a gente está dando atenção a essa relação, tá? O quão confortável essa pessoa está aqui de falar comigo, né? Ela tá conseguindo se abrir, ou ela tem alguma resistência, eu tô dando o apoio necessário para ela, eu tô me mostrando solícita, eu tô entendendo a perspectiva dessa pessoa, então tem a ver com o que a gente falou ali do reflexo de correção, né? Eu tô realmente me esforçando para entender o porquê que ela pensa da maneira como ela pensa e por que ela se sente dessa forma, ou eu tô já partindo de uma defesa e partindo de um ataque sem prestar atenção, sem considerar o que é importante para ela, tá? O quão confortável eu também me sinto nessa situação, quanto que eu tô conseguindo me posicionar ali enquanto profissional também, e se eu tô sentindo que essa é uma parceria colaborativa, se essa tá sendo mais uma relação de dança ou de luta, como a gente já tinha falado. O focusing, o processo 2, tem a ver com construir uma agenda com esse cliente, com esse paciente. Construir, então, processos ali pelos quais esse paciente vai passar e que a gente consiga entrar nessa concordância. Então, olha, nessa sessão a gente vai abordar esse tema, tá tudo bem para você, a gente pode falar sobre isso, você se sente confortável. Então, o psicólogo ou o profissional da saúde, ele vai conduzir o processo, mas o paciente também precisa estar se sentindo à vontade sobre aquele tema e ele também tem uma participação ativa na escolha das temáticas, da construção das intervenções e na execução também. Terceiro processo, o evoking, portanto, tem a ver com fazer a pessoa estimular que a pessoa fale sobre os motivos que estão levando ela à mudança. Então, a gente pode fazer algumas perguntas para garantir que a gente está cumprindo bem esse processo, que são, por exemplo, quais são as razões pelas quais essa pessoa quer mudar do ponto de vista dela, né? Não pelo que eu acho importante, mas do ponto de vista dela. O que é importante para ela nessa mudança? A relutância, né, que ela tem às vezes para mudar tem a ver com a importância que ela dá ao problema ou com a falta de confiança dela mesma em resolver, dela achar que não é capaz de resolver aquilo. Porque às vezes uma pessoa, ela tá com dificuldade de emagrecer, por exemplo, porque ela ainda não viu a real importância disso para a vida dela, ela ainda não compreendeu o quanto isso pode ser transformador. Por outro lado, outra pessoa pode estar com dificuldade de iniciar esse processo porque ela não tem confiança. Ela acha que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir emagrecer, que ela já teve tantos processos frustrados e que não vai ser agora que ela vai conseguir. Então ela já parte dessa premissa e ela nem sequer tenta. Ela já se sabota no início do processo. Outras perguntas, né? Eu tô acelerando demais esse processo. Como é que tá o meu reflexo de correção quando essa pessoa fala alguma coisa? Eu já vou para contra-atacar, para me defender, ou eu tô realmente ouvindo o que ela tem a dizer? E por último, o planning, o quarto processo tem a ver com o planejar, né? O seguir adiante ali no tratamento, no processo de mudança, que tem a ver tanto com desenvolver um comprometimento ali do paciente com a mudança, quanto também
organizar os passos propriamente ditos, o passo a passo necessário para poder mudar. Entender exatamente o que vai precisar ser feito para isso. Então, algumas perguntas importantes, né? Qual que vai ser um próximo passo que vai ser factível para essa pessoa, mas que ao mesmo tempo vai na direção da mudança? O que pode ajudar essa pessoa a seguir em frente? Eu tô me lembrando de evocar as razões dela, né, e as vontades dela, ou eu tô só entregando um plano para ela pronto com o que eu acho que vai ser importante? Eu tô oferecendo a informação necessária. Então são algumas mudanças que a gente precisa, algumas perguntas que a gente precisa se fazer nesse quarto processo. E aqui, de novo, em inglês, a gente tem muitos termos e anagramas em inglês aí nas terapias, né, nas psicoterapias. Aqui a gente tem, então, as estratégias nucleares da entrevista motivacional. Estratégias que você precisa se lembrar quando você está aplicando essa técnica para você seguir essas recomendações. Então, esse anagrama ORS, ORS em inglês quer dizer remos, né? Cada letra, então, vai significar uma estratégia, um ponto de atenção que a gente precisa ter. O O é de Open Questions. Então, a gente sempre vai dar preferência a questões abertas, a perguntas abertas a esse paciente, para que isso dê mais margem para ele falar sobre esses motivos, essas razões para mudança. Porque se a gente faz uma pergunta fechada, a gente tem uma resposta muito específica ali e a pessoa não tem a oportunidade de discorrer muito sobre aquilo. Então, se eu pergunto para um paciente, para você é importante fumar, parar de fumar, a pessoa responde sim ou não, né? Agora, se eu pergunto por que para você é importante parar de fumar, ou o que você acha sobre o comportamento de fumar hoje na sua vida, aí a gente já vai dar mais possibilidade para a pessoa responder e falar sobre esses motivos. O A vem de afirmações. Então, muitas vezes a gente precisa reafirmar um pouco do que aquela pessoa está dizendo pra gente. Então, se a pessoa está dizendo que é difícil fazer determinada tarefa, determinada mudança, a gente pode reafirmar. É difícil? Realmente é difícil. Isso é uma forma de validar essa pessoa. A gente não está dando força para a dificuldade, a gente está só fazendo aquela pessoa entender que, de fato, a gente compreende a dificuldade. Isso gera empatia, isso gera um sentimento de conexão com aquela pessoa. Ou a gente pode fazer uma afirmação de, né, assim, você tá indo bem, você tá se esforçando. É uma forma também de ajudar essa pessoa a fortalecer essa autoconfiança. O R vem de reflexões e talvez seja uma das estratégias, das ferramentas mais importantes em entrevista motivacional. Então, eu gosto muito dessa ideia de que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente não tá impondo nenhuma mudança para aquele paciente, nem dizendo o que ele deve fazer. A gente está promovendo reflexões. A gente está colocando aquela pessoa para pensar sobre o que aquele comportamento faz de bom e de ruim na vida dela. Pensar sobre o peso disso em uma balança, se pende mais para mudar o comportamento ou para permanecer como está. A pensar na vida dela de maneira geral. Então, as reflexões, elas vão ser muito estimuladas em um processo de entrevista motivacional. E o S é de summarizing, ou resumindo. Esses psicólogos sabem bem do que se trata e utilizam bastante. Quando um paciente discorre sobre alguma coisa, a gente resume isso que ele falou para que se torne ainda mais forte para ele, organize esse pensamento e essa fala dele, e para que ele consiga ter mais atenção a essa fala. Muitas vezes, quando a gente ouve de outra pessoa aquilo que a gente mesmo disse, e de uma forma resumida, de uma forma organizada, a gente entende melhor também aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente está dizendo. E tem um pulo do gato aqui. O psicólogo, ou outro profissional da saúde, ele pode resumir a fala do paciente, trazendo foco para onde ele
quer dar foco. Então vamos supor que um paciente está ali falando que é muito difícil parar de beber, que ele sempre sai com amigos, os amigos bebem, e aí ele fica tentado a beber mesmo quando ele não quer, mas que ele está se esforçando, que ele tem tentado, né, não sair tanto para evitar o encontro com os amigos, para evitar a bebida e não sei o quê, e que está sendo muito difícil, mas que ele está se esforçando. Conforme ele fala sobre isso, a gente pode resumir da seguinte forma. Então você está me dizendo que tem sido difícil esse desafio aí de parar de beber, principalmente porque você tem amigos que bebem, que saem e que te estimulam a beber, mas você está se esforçando, você tem conseguido não sair todas as noites e você tem conseguido ter algum progresso nisso. Percebem o que eu fiz? Primeiro, que eu dei foco aqui à causa ou à maior dificuldade que ele está encontrando. Então ele me disse que tá difícil parar de beber e que um dos grandes responsáveis por isso tem sido esses encontros frequentes com amigos que o estimulam a beber. Então eu dei foco a isso. Olha, a sua dificuldade está concentrada nessa questão. E ao mesmo tempo, quando a gente tem uma informação no final de uma fala, a gente tende a lembrar mais dessa informação que é dita no fim da frase. Então eu reforço no final da frase que ele está se esforçando, que ele está tendo progressos, mesmo com essa dificuldade. É diferente se eu falasse assim, tá, você está tendo alguns progressos, você está evoluindo, mas ainda está muito difícil, seus amigos não estão colaborando e está sendo muito difícil para você conquistar esse objetivo. Sentir a diferença do efeito? Na primeira frase, a gente termina com essa luz no fim do túnel. Na segunda, já bate aquele desânimo. Então, esse é o poder da sumarização, do resumo, como técnica, como intervenção mesmo, para ajudar a fortalecer a motivação desse paciente. E aqui, por último, existem as fases da mudança, que vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar, que é basicamente como funciona esse processo, porque a mudança, a transformação comportamental, ela é um processo, ela não acontece do dia para a noite, ela não é uma virada de chave como muitos acham, ela é um processo muitas vezes longo, difícil, demorado. Tá? Então a gente passa por diversas etapas aí nesse processo. O estágio 1, o da pré-contemplação, é aquela pessoa que ainda não entendeu que precisa mudar alguma coisa, que existe um comportamento ali que está sendo prejudicial. Às vezes ela até vê algum prejuízo, mas não o suficiente para convencê-la de que aquilo precisa ser mudado. Então é aquela pessoa que está com sobrepeso e está comendo muito e está exagerando e está sedentária, mas ela, deixa, né? Tô vivendo, tá tudo certo, tá? Então esse é o estágio da pré-contemplação, ainda não tem perspectiva de mudança. Na contemplação, que é o estágio 2, a pessoa já está contemplando a ideia de mudar. Então ela já começou a pesar aqui os prós e contras daquele comportamento. Ela já começou a entender de verdade que esses contras podem ser bem significativos para a vida dela. E ela já está, portanto, contemplando essa ideia. Ela ainda tem dúvidas, ela ainda está ambivalente, mas ela já está um pouco mais certa de que existe uma mudança necessária ali para acontecer. O estágio 3 da preparação é um estágio extremamente importante que às vezes a gente subestima, às vezes a gente já quer passar logo para execução, mas executar algo sem ter um plano, sem ter uma clareza do que eu preciso fazer para chegar onde eu quero, costuma gerar frustração, acabar em frustração. Porque eu preciso pensar de forma prática, de forma clara, específica, no passo a passo do que eu vou precisar fazer para chegar onde eu quero. Né? Às vezes, só indo para ação, assim, eu não pesei prós e contras, eu não tenho muita noção de por onde eu começo. Então, o planejamento, a preparação são essenciais para isso. O quarto
passo aí da mudança, a quarta etapa, é a ação propriamente dita. Então é quando a pessoa que quer emagrecer começa a ir para academia, começa a ir, foi nutricionista, começa a fazer uma dieta, começa a implementar algumas mudanças, tá? E aí a transformação maior propriamente dita pode acontecer nessa fase da ação, certo? E aí a gente tem a quinta etapa, que é a de manutenção, é basicamente manter aquilo que a pessoa já fez, já mudou. Essa fase também ela costuma ser subestimada, porque a gente acha que manter vai sempre ser mais fácil, e não necessariamente. Às vezes aquela motivação do início para mudar, para transformar, para agir, ela tá muito mais forte, então é mais fácil agir no início do que manter depois. Então a gente precisa tomar esse cuidado de ir trabalhando durante todo o processo nessa motivação, para que a pessoa mantenha essa chama acesa e consiga manter, né, essas transformações que ela fez, para que não seja só um pico ali de mudança e de motivação, e que ela consiga de fato levar isso adiante, tá? E aí a sexta etapa, mas que na verdade ela pode acontecer em qualquer uma dessas etapas de mudança, né? Ela não acontece necessariamente só ao final do processo de mudança, é a recaída. Recaída é clássico. Recaídas vão acontecer, seja para uma pessoa que está tratando uma dependência química, muito comum, seja para uma pessoa que está buscando emagrecer, ela vai furar dieta, ela vai furar treino, ela vai muitas vezes se perder um pouco, porque o processo não é linear, ele não é uma linha reta que vai só crescendo, ele tem os seus altos e baixos e as suas interferências. Então, a gente precisa saber disso até para que a gente esteja preparado e para que recaídas não signifiquem voltar para a estaca zero ou abandonar todo o processo. A gente precisa entender e fazer as pazes com o fato de que elas vão acontecer. E a gente ter estratégias também para que quando aconteçam, a gente volte lá nas outras etapas, na etapa de contemplação, reforçando essa motivação para mudança, reforçando esses motivos, né, esses propósitos para mudar. E a gente tem então estratégias para voltar pro processo, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês sobre entrevista motivacional. Alguns pontos centrais, assim, né? A entrevista motivacional nos ajuda, então, a ajudar o paciente no processo de mudança dele, do qual ele é o protagonista, no qual ele vai fazer as suas próprias escolhas e entender também a sua própria potência, o quanto ele é capaz de mudar. Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas, mais ricas desse processo de mudança, quando é feito dessa maneira. A pessoa entende que ela não tá fazendo exercício porque ela deve isso para ninguém, porque tá pago, como se ela estivesse devendo algo para alguém. Ela não tá fazendo dieta para nutricionista ficar feliz, ela não tá fazendo terapia para psicóloga achar ela uma pessoa sã. Ela tá fazendo essas mudanças para que ela se aproxime de uma vida que vale a pena para ela, de escolhas que fazem sentido para ela. E ela vai ser a protagonista dessa mudança e reconhecer o quanto ela tem força e capacidade para transformar o que ela quiser na vida dela. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenha clareado aí algumas questões e ajude vocês na prática de vocês, especialmente enquanto profissionais da saúde. São questões que a gente precisa lidar, que a gente precisa dominar muito. E deixa aí embaixo do vídeo, nos comentários, o que vocês acharam, sugestões, dúvidas, que eu vou ficar super feliz em responder, ok? Um beijo e eu aguardo vocês no próximo vídeo.